América Latina é um reservatório natural que Deus abençoou e preservou para a humanidade. Os verdadeiros pais que descobriram as infinitas possibilidades do continente iniciaram a providência regional com a Declaração de São Paulo, em 95, e apresentaram um modelo para a proteção ambiental global e o desenvolvimento da aquicultura para a proteção das espécies de peixes. Anteriormente, na década de 80, foi promovido o movimento de causa para contrariar a crescente expansão do comunismo com um movimento centralizado nos princípios de Deus. Sobre o fundamento desta devoção, o movimento das famílias verdadeiras e o fundamento externo centralizado na UPF gradualmente criaram raízes, atividades que promoverão o dia do estabelecimento do mundo celestial unificado. A região expandiu a soberania de Deus com o movimento das famílias verdadeiras, revitalizando os home groups, a fim de cumprir o pedido final do verdadeiro Pai sobre o cumprimento do Messias Tribal Celestial. O fortalecimento do sistema de home groups permitiu que cada membro fosse um conferencista, tirando vantagem do sistema de ensino personalizado do princípio divino, estabelecendo com este sistema a cultura de piedade filial, exibida na vida dos verdadeiros pais. Por outro lado, no campus universitário, o CARP e o OSP ampliaram a cultura do testemunho aos jovens, restaurando 200 novos membros a cada mês, muitos dos quais ingressaram em programas de formação para atividade missionária, na primeira linha da vida pública. Sob o guarda-chuva da UPF, se realizaram a nível nacional e regional eventos de inauguração da Associação de Parlamentares, a Associação Interreligiosa, a Associação de Jovens, obtendo o apoio e a participação de eminentes dirigentes, líderes políticos, o cardeal católico e estudantes destacados. Retornando à América Latina após 12 anos, a verdadeira mãe trouxe palavras de vida para as famílias e os 30 mil espectadores que compareceram ao festival. (6천년) 동안 창조주 하나님께서는 타락한 인류를 내 아들, 딸로 품고자 얼마나 수고하셨는지 모릅니다. 그렇기 때문에 타락한 인류를 하나님의 아들, 딸로 낳아주는 중생 부활 축복 결혼을 시작하게 된 것입니다. 하늘이 축복한 이 대륙이 하늘 앞에 책임과 송영을 드리는 하나님을 모신 신중남미가 되기를 축원합니다. 감사합니다. A partir daí, o movimento Pró-Famílias Verdadeiras realizou festivais da família por regiões no país inteiro, bem como festivais de home groups, enquanto, por outro lado, a UPF expandiu a Fundação de Embaixadores da Paz, por meio de conferências e reuniões de cúpula. Durante a cúpula e o rally realizados em 2019 na República Dominicana, Jimmy Morales, então presidente da Guatemala, participou da bênção junto com 6 mil casais, incluindo parlamentares e casais da Associação Nacional de Polícia Municipal e da Federação Dominicana de Municípios, outro sucesso do curso de Canaã de 40 dias no nível cósmico. A vitória da Visão 2020 inaugurou a era da comunidade sagrada dos Pais Celestiais. Com o dinheiro doado pela verdadeira mãe, nossa comunidade trouxe expressões de amor verdadeiro às famílias que sofriam as consequências do isolamento devido à Covid-19,
e também contribuiu para o sucesso retumbante do Rally da Esperança, organizando conferências online regularmente. Isso atraiu o interesse de emissoras nacionais e privadas de rádio e televisão do Brasil, Paraguai e Honduras, entre outros países, contribuindo grandemente para o sucesso do evento. 참 어머님께서 기원조를 선포하시면서 하늘 부모님 본연의 이상을 찾아드리기 위해서 지구촌 곳곳을 누비시면서 하늘 섭리의 진실을 알리는 데 모든 걸 바쳐오셨습니다. 그러다 보니 이제 많은 사람들은 참 어머님을 평화의 어머니로 인식하게 되었습니다. 하늘 부모님 성의 큰 우산 아래 이제 우리 모든 조직이 하나가 되어서 신종종 메시아 천부 가정들의 실체적인 그런 가정교회 기반을 앞으로 확대해 나갈 것입니다. 신중남미의 모든 축복 가정들은 이제 참 어머님과 완전 일체가 되어서 중단 없는 전진으로 비전 2027 승리를 향해서 나아갈 것입니다. Vamos iluminar a América Latina Celestial, um reservatório natural abençoado por Deus para a humanidade. E vamos contribuir para o estabelecimento do mundo celestial unificado, onde brilha o sonho de uma família sob Deus. Nos Estados Unidos, a Peace Road 2020 está cruzando o país em uma marcha que durará 21 dias. Com o espírito de oração da libertação que a verdadeira mãe fez na ilha de Gorée, no Senegal, os participantes da Peace Road que chegaram a Las Vegas visitaram os lugares emblemáticos onde aconteceram discriminação racial, com o objetivo de libertar as almas dos que foram violentados e desprezados como seres humanos. A marcha foi acompanhada por dirigentes políticos e líderes religiosos, que expressaram suas vozes de acordo com as palavras dos verdadeiros pais, de que a hora é para orar pela misericórdia de Deus. Oraram na terra sagrada de Las Vegas, onde em 2012 se realizou a cerimônia de libertação de Adão e Eva, que aliviou parte da dor no coração de Deus. A Associação de Religiões da Coreia celebrou uma reunião de oração na quinta-feira, pela reunificação da península e harmonia e o diálogo interreligioso, com a participação de 40 clérigos de diferentes religiões. Compartilharam a necessidade de responder na era pós-corona, para uma mudança na espiritualidade e no caráter comunitário. Oraram fervorosamente para que se semeie e se cultive a fé na mão curadora de Deus, a fim de realizar um verdadeiro mundo de paz. De junho a agosto, a Federação das Mulheres dos Estados Unidos tem estado conduzindo conferências online sobre a pandemia do Covid-19 e a era pós-corona. O tema da convocatória foi Reflexionar, Reiniciar e Reconstruir. Participaram experts de diversos campos, tiveram mais de 10 mil visitas e se debateu sobre a preparação para uma nova era, baseado na visão dos verdadeiros pais. Na Nova Zelândia, dirigentes políticos, líderes religiosos e pessoas referentes na sociedade assistiram um seminário sobre o princípio divino. Simpatizantes e embaixadores da paz se reencontraram para estudar a vida e a obra dos verdadeiros pais, a vida na terra e no mundo espiritual, e palestras sobre a visão do mundo unificado. O Sr. Elliot E. Clay, líder adjunto do novo Partido Conservador, que trata de implementar políticas pró-família, compartilhou suas reflexões e apreciou o esforço da UPF. Na África Celestial, continuam as atividades do movimento de famílias verdadeiras. Em Abidjan e Atsopé, cidades da Costa do Marfim, foram celebrados 2 seminários de 7 dias do princípio divino, em 2 tribos do Messias Tribal Celestial, com a participação de 90 convidados. Durante o mês de julho, se realizaram em Benin seminários do princípio divino de 2, 7 e 21 dias, com a participação total de 190 convidados.
a Federação Mundial de Tonggyumodo, patrocinada pela Federação das Artes Marciais para a Paz Mundial, celebrou o curso online, o curso de Danzaki, e participaram 80 praticantes de 8 países, entre eles Coreia, Japão, Filipinas, Brasil e República Democrática do Congo. Baseados nas palavras do verdadeiro pai, de que a arte marcial devia combinar com a arte, a dança e o canto, os participantes materializaram danças que descrevem a esperança, a vitória e o progresso dos verdadeiros pais, e combinaram as características culturais de cada país. Na Coreia, ainda preocupados com a pandemia do Covid-19, se revitalizam programas online para candidatos solteiros na bênção. Na sub-região 1 da Coreia, o diretor Shin Han-kim deu uma palestra online para 40 inscritos no segundo curso da Escola da Bênção. Na sub-região 2 da Coreia, se levou a cabo um seminário interativo online do princípio divino, ditado pelo diretor do distrito Ju Yang-jun. Houveram sessões de animadas e acaloradas perguntas e respostas, e 102 candidatos da primeira e segunda geração completaram o curso. 부부장님의 말씀과 PPT 자료가 선명하게 잘 들리고 잘 보여서 그런지 이해하기 쉬웠고, 원리에 대한 말씀을 축복과 코로나와 같은 일상생활 문제랑 연관시켜 설명을 해주셔서 알기 쉽고 보람있고 뜻깊은 시간이었습니다. 감사합니다.
Sejam bem-vindos para mais um sermão dominical e vamos nos preparar com a oração introdutória de hoje. Boa noite, amados pais celestiais, amados verdadeiros pais do céu, terra e humanidade, amado Jesus. Agradecemos assim, Pai, por mais este dia, por mais essa oportunidade onde nos encontramos na Tua presença, Pai, e através da Tua palavra, através do pão da vida, Pai, que venha nos alimentar, que venha realmente, Pai, nos ajudar para nos guiar pelo caminho correto, Pai, o caminho de realizarmos realmente o Teu ideal, de realizarmos realmente, Pai, a Tua vontade nesta terra. Pai, perdoa-nos pelas nossas limitações, perdoa-nos por expressar tão fortemente as nossas naturezas decaídas, que não se assemelha nada a Ti, que nós possamos realmente, Pai, nos conscientizar de que nós devemos buscar negar o eu, negar a si mesmo, para realmente sentirmos a Tua presença. Realmente inspira, usa, capacita-me no dia de hoje para realmente tocar no coração de cada um dos irmãos e irmãs e que realmente eles possam também serem inspirados e motivados para uma nova semana que se iniciará. Lhe agradeço por tudo, Pai. Eu oro e oferto esta oração em meu nome. Anderson Costa, uma família abençoada central. Ádio. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para mais um sermão dominical, né? E agora nós temos aí mais um reforço, né? Minha esposa, 2 finais de semana anteriores ofereceu também a palavra, né? E uma palavra impactante, uma palavra muito boa, compartilhou algumas experiências, né? Eu fiquei muito orgulhoso por ela, fiquei muito feliz por ela. E também no último final de semana o Sr. Marcílio nos transmitiu uma palavra muito impactante também, a questão de não reclamarmos, né? E aí durante a palavra de hoje também eu irei lembrar muito sobre essa questão. E eu gostaria de inicialmente agradecer, né, a cada um de vocês, irmãos, agora virtualmente, pela nossa vitória que nós alcançamos aqui no estado da Bahia, pela vitória no Rally da Esperança. Se aproxima mais um Rally da Esperança, então já vamos nos preparar para mobilizarmos mais pessoas do que nós mobilizamos desta vez, né? Mas gratidão por cada um de vocês que investiram todo o seu esforço, todo o seu coração para nós ofertarmos o melhor para a nossa verdadeira mãe. Muito bem, irmãos e irmãs, então no dia de hoje, a palavra que eu gostaria de transmitir para os irmãos e irmãs, e preparei: condições para separação de Satanás. Então, como o Sr. Marcílio falou no sermão dele no último final de semana, a reclamação, na verdade, ela é uma condição para nós nos aproximarmos de Satanás. E hoje eu venho falar o inverso, né? Condições para se separar de Satanás. Ok? Muito bem, vamos lá para a nossa palavra de hoje. Os princípios da restauração. Então, quando nós analisamos ali, irmãos e irmãs, o princípio divino, né, nós vemos que inicialmente nós tivemos os princípios da criação, né? Deus, ao criar todas as coisas, ele seguiu um princípio, né? E nós, seres humanos, tínhamos que seguir esse princípio para realmente realizarmos o ideal de Deus, a vontade de Deus. Infelizmente, nós vemos ali também no princípio divino que os nossos primeiros antepassados humanos não cumpriram esses princípios, não obedeceram a esses princípios, e agora Deus, sentindo-se responsável por criar os nossos primeiros antepassados humanos, ele sentiu-se na obrigação de tomar uma providência, né? Então essa providência seria a providência da restauração. E dentro da providência da restauração tem 5 pontos, né, 5 princípios
que realmente devem ser seguidos para nós alcançarmos a vitória, nós realmente realizarmos a vontade de Deus, tá? O primeiro princípio dele é separar de Satanás. Então, o nosso foco no dia de hoje, na palavra de hoje, será nesse primeiro, separar de Satanás. O segundo, restaurar o alto grau de crescimento. Terceiro, renascer recebendo o Messias. Quarto, caminhar pelo aperfeiçoamento em união com o Messias. E quinto, realizar a perfeição da finalidade da criação. Porque a finalidade da criação, ela não foi alcançada. Então, ela deve ser realizada, né? Já que não pode ser alcançada. Muito bem. O caminho da restauração é um caminho sério. Por que devemos dar prioridade à lei da indenização quando estamos percorrendo o curso da restauração? Do ponto de vista da providência de Deus, cada pessoa tem que recriar tudo, porque os seres humanos destruíram tudo o que Deus criou. Como Deus investiu a sua sincera devoção durante a criação, vocês também têm que recriar essa condição de sincera devoção durante a recriação. Enquanto Deus estava criando o universo, não brincou ou dançou, mas investiu a máxima devoção, 100% de sua devoção. O caminho da restauração significa recriar. Então, como o tempo atual é semelhante ao tempo quando Deus estava recriando, vocês podem brincar enquanto estão percorrendo este caminho? Então, irmãos e irmãs, esta palavra, eu tirei ali do Chon Seong-yeon na página 1288 e 1289. Quando nós analisamos esta palavra, o caminho de restauração é um caminho muito sério, não é um caminho de brincadeira, não é um caminho para nós estarmos brincando. Nós temos que levar muito a sério a questão do testemunho, a questão da tradição, tudo aquilo que nós fazemos centralizado em Deus, centralizado na providência da restauração, deve ser muito sério. Por quê? Porque quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou os primeiros antepassados humanos, Ele, como nós vemos ali, Ele investiu a sua sincera devoção. Então nós também temos que investir a nossa sincera devoção em tudo aquilo que nós fazemos dentro da providência de Deus, seguindo o nosso curso fórmula. Responsabilidade e indenização andam juntas. A porção de responsabilidade e a indenização estão nas posições da direita e da esquerda, respectivamente. Uma é com a perna direita e a outra é com a perna esquerda, mas ambas foram esquecidas. Nada sabíamos acerca da nossa porção de responsabilidade ou acerca de indenização. Dessa forma, como podemos avançar? Não podemos avançar deste modo. Vocês têm que compreender que o progresso é impossível se não ligarmos a nossa porção de responsabilidade com a restauração por indenização. Alguma vez já pensaram nisso? Somente através, irmãos e irmãs, dessas palavras dos verdadeiros pais é que nós podemos realmente compreender sobre porção de responsabilidade e indenização. Anteriormente, quando eu participava de outras igrejas, de outras
instituições, eu não sabia sobre essa questão da porção de responsabilidade e indenização. Eu imaginava que indenização seria um castigo de Deus. Mas quando eu conheci o princípio divino e passei a entender realmente o significado de indenização, que ela está ligada com a providência da restauração de Deus para nos recriar, então eu pude ter mais gratidão pela indenização e não tristeza com o pensamento de que era um castigo de Deus, porque eu imaginava que Deus, sendo um Deus de amor, porque Ele estaria nos castigando ou nos indenizando naquela situação. Mas quando nós realmente compreendemos o significado da palavra indenização e antes disso a porção de responsabilidade, nós compreendemos que nós acabamos pagando indenização porque nós não cumprimos com a porção de responsabilidade, ou até mesmo os nossos antepassados não cumpriram com a porção de responsabilidade, e assim nós agora temos que restaurar isso. Nós temos que carregar o fardo dos nossos antepassados, que não foram capazes de realmente suportar o fardo. E nós, carregando esse fardo, nós temos que ter gratidão e não arrependimento ou tristeza. Um curso para restauração. Para alguém se separar de Satanás vertical e horizontalmente, existem condições de indenização internas e externas a serem feitas. As condições de indenização externas são as de Caim e Abel, e as condições internas são as de Adão. Quando ultrapassarem todas elas com base na porção de responsabilidade e removerem o domínio de Satanás, então o céu pode começar o seu trabalho. Esta é uma regra básica. Olha, irmãos e irmãs, impactante essa palavra, porque para alguém se separar de Satanás tem a condição vertical e a condição horizontal, correto? Essa condição vertical seria uma condição interna e a condição horizontal seria uma condição externa. E para nós entendermos mais profundamente o que seria essa indenização, essa condição de indenização interna e externa, vertical e horizontal, nosso pai deixa bem claro aqui no Cheon-Song-Yeon, na página 1289 e 1290, que a condição de indenização externa é Caim e Abel. Novamente, não tem para onde fugir, Caim e Abel. Nós temos que realmente alcançar vitória em Caim e Abel. E as condições internas são as de Adão, porque Adão não pôde cumprir a sua porção de responsabilidade. Então hoje nós que representamos o quarto Adão, nós estamos aí no período do quarto Adão, nós somos o quarto Adão, nós temos que cumprir com a nossa porção de responsabilidade perante Deus. Assim sendo, será ali um caminho que nós temos que estabelecer condições de indenização. Ok? Cumprir responsabilidade afasta Satanás. Como podemos nos separar de Satanás? Temos que permanecer na posição de representantes de Adão através do estabelecimento de condições de indenização. Por conseguinte, a separação de Satanás acontece quando uma pessoa, na posição de Adão, satisfaz as qualificações de ter cumprido a sua porção de responsabilidade de acordo com o padrão original. Quando uma tal pessoa confronta Satanás com amor
e ama os outros com o amor celestial mais do que com o amor satânico, ela estabelece as condições que lhe permitem relacionar-se mais com o lado de céu do que com as pessoas que pertencem ao lado de Satanás. Muito interessante, irmãos e irmãs, que inclusive essas semanas, se não me engano foi essa semana, num dos guias internos do presidente, ele fala sobre essa questão de como nós vamos transmitir o amor de Deus para as pessoas, ou seja, nosso Pai fala aqui o amor celestial para as pessoas, sendo que nós não experimentamos esse amor celestial, esse amor de Deus. Primeiro nós temos que, como nosso Pai fala aqui, estar de acordo com o padrão original. Então nós temos que, na posição de quarto Adão, cumprirmos com a nossa responsabilidade, adentrarmos ou vivermos no padrão original. Vivendo o padrão original, naturalmente sentiremos, receberemos o amor de Deus, o amor celestial, e assim sendo nós poderemos transmitir para as outras pessoas. A questão crucial aqui é se nós estamos recebendo esse amor de Deus, se nós estamos recebendo esse amor celestial. Porque de repente nós achamos que estamos oferecendo para a pessoa o amor de Deus, mas estamos oferecendo para a pessoa um amor satânico, um amor centralizado em mim, um amor egocêntrico. Então, o amor egocêntrico, ele não é aquele amor centralizado em Deus. Então, a primeira pergunta que nós temos que nos fazer é se nós estamos recebendo esse amor de Deus, esse amor celestial para transmitir para as outras pessoas. Assim sendo, nós, cumprindo a nossa responsabilidade, afastamos de nós Satanás. Fundamento de fé e substância são fundamentais. O Messias não pode vir a menos que Caim e Abel se unam. Somente quando Caim e Abel se unem completamente, o fundamento de substância pode ser formado e o Messias pode vir. E apenas quando as pessoas estão unidas com o Messias, pode acontecer a restauração da linhagem. Esta é a essência do princípio. Vocês têm que compreender completamente esse programa e orar para que o mesmo se realize. Suas mentes devem estar sempre focadas nestes pensamentos. Então nós, irmãos e irmãs, temos que sempre ter o pensamento de que o Messias não pode vir a menos que haja unidade entre Caim e Abel. Ou seja, minha mente e meu corpo, unidade com a minha figura central, unidade de casal, unidade com os filhos. Então faça uma análise de como está esses relacionamentos que eu citei agora. Então é fundamental nós termos realmente vitória no fundamento de fé. E o que é o fundamento de fé? Bom, praticamente todos vocês, irmãos e irmãs, já sabem o que é fundamento de fé. Fundamento de fé é realmente nós fazermos ali condições para que nós possamos criar esse relacionamento com Deus através do jejum, através da palavra, e outros mais exemplos que agora me deu um branco. Mas tem alguns exemplos, né? Oração é importante também. Então oração, palavra, jejum
seria o fundamento de fé, né? E fundamento de substância seria para nós removermos as nossas naturezas decaídas, né? Seria Caim e Abel, seria o nosso relacionamento com as pessoas. Então não tem como nós escaparmos do fundamento de fé e do fundamento de substância. Cumprir responsabilidade afasta Satanás. Vocês têm que compreender que as condições de indenização são estabelecidas deste modo. Satanás recorrerá a todos os meios para separá-los de Deus, usando intrigas, calúnias e todos os meios à sua disposição. Porém, se ultrapassarem esse ambiente e, como representantes de Deus, restaurarem a porção de responsabilidade perdida por Adão, aconteça o que acontecer, vocês não falharão, serão eternos. Além disso, a indenização não poderá ser cumprida a menos que, ao amar Deus, vocês estabeleçam um padrão absoluto de fé, não importando o que os outros digam. Então, irmãos e irmãs, voltando um pouquinho nessa questão do fundamento de fé, Adão, qual era o fundamento de fé de Adão? Era acreditar na palavra de Deus. Ele recebeu diretamente a palavra de Deus, o mandamento, né? Então ele tinha que obedecer esse mandamento de não comer do fruto. Mas, infelizmente, Adão, ele perdeu a sua fé, perdeu o seu fundamento quando foi influenciado por Eva a comer do fruto, a cometer o ato sexual ilícito. Então, ele perdeu a fé. A fé de Adão naquele momento não foi uma fé absoluta. Porque se ele tivesse uma fé absoluta, ele seria inabalável à tentação de Eva. Ele falaria para Eva: não, Eva, fique quieta, vou conversar com Deus agora. Eu sinto que isso que você está fazendo é errado. Nosso pai nos deu um mandamento, pai, mãe, né? Nos deu um mandamento, mas você não está cumprindo esse mandamento. Tem alguma coisa errada aqui, Eva. Essa deveria ter sido ali a atitude de Adão. Realmente manter um padrão absoluto na palavra de Deus. E hoje nós temos a oportunidade de não cometermos o mesmo erro. Mesmo que Satanás ele venha utilizar de meios para nos separar de Deus, com intrigas, com calúnias, acusações, várias situações Satanás ele vai utilizar dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho. Ele vai utilizar de situações para você se separar de Deus. Assim como ele fez lá no jardim do Éden, seduzindo Eva e depois Eva seduzindo Adão. E acabou separando-os de Deus. Mas nós temos que ter essa convicção, nós temos essa oportunidade de ter um entendimento e não cometermos o mesmo erro. Persevere contra os ataques de Satanás. Uma condição de indenização o separa de quê? Primeiro, completem suas porções de responsabilidade e em seguida, amem Deus. Por mais que Satanás os persiga e ataque, se o afastarem sem vacilar, se ele os atacar repetidamente, mas vocês não retrocederem, então, em vez de vocês, ele é quem terá que retroceder.
E desse modo que nos separamos de Satanás. A não ser que isto seja feito, não é possível indenizar a relação de Caim e Abel. Nesse momento, irmãos e irmãs, eu gostaria de compartilhar uma experiência da minha esposa, que eu achei muito bonita, muito emocionante. No período que nós estávamos fazendo Messias Tribal Celestial, minha esposa já estava grávida da Jasmine. Se não me engano, minha esposa ela estava ali com 5 ou 6 meses já. E aí eu estava ali num período muito, vou dizer assim, negativo em relação a nós alcançarmos realmente os 430 casais. Mas minha esposa não, minha esposa ela estava muito determinada, minha esposa ela estava com uma fé absoluta, um padrão de fé absoluto, de que realmente nós iríamos alcançar os 430 casais. E aí ela falou, olha, você fica com Samuel em casa, cuidando de Samuel, e eu vou sair para fazer Messias Tribal Celestial, para dar o vinho. Falei, tudo bem. E aí minha esposa, sozinha, né, ela pegava ônibus para outras cidades, né, e aí ela pegou ônibus para uma cidade próxima, que era Aracatu, e chegando em Aracatu, ela iniciou a atividade, estava indo muito bem, estava, né, tendo ali a vitória, demorou um tempo, né, para ela alcançar a vitória, mas de repente, Satanás, ele criou uma situação para impedir a minha esposa de ter vitória, né. De repente veio uma mulher e aí começou a questionar para ela o que ela realmente estava fazendo, de que igreja que ela era e tal, né? E minha esposa, ela explicou mais ou menos tal, até porque minha esposa não entendeu muito bem o que a mulher falava e minha esposa não conseguiu falar 100%, né, o propósito dela ali. E essa mulher, ela se afastou. Na verdade, essa mulher ela se afastou para ir falar com os vizinhos, falar, ó, tá vendo aquela mulher lá? Aquela mulher lá, cuidado, viu? Ela tá dando vinho aí, ó. Esse vinho é do mal. Cuidado, viu? Não deixa ela entrar. Não deixa ela entrar na sua casa não, viu? Que é um perigo. Ela fala que vai fazer oração, mas ela faz oração e aí depois oferece o vinho. Cuidado, não aceita não. Então, irmãos e irmãs, quando minha esposa compartilhou essa situação, pensei, nossa, mas então por que você não parou? Você veio embora, você grávida. Aí minha esposa não parou, minha esposa não desistiu, ela continuou. Ela foi, perseverou até alcançar a meta dela. Depois que alcançou, mesmo aquela mulher ainda estava por ali, aí minha esposa, depois de alcançar a meta, ela veio embora, né? E isso aconteceu com a minha esposa, irmãos e irmãs, não foi só uma vez, não foi só na cidade de Aracatu. Em Anagé também teve uma mulher, né, que aconteceu a mesma situação. Então Satanás novamente colocou a mesma situação para atrapalhar a minha esposa de realmente alcançar, né? Lá em Anagé também a mulher saía espalhando para os vizinhos, ó, ela bateu lá em casa. Aí ela me explicou, eu falei, não, eu não aceito isso não. Você também não devia aceitar não, aceita não, cuidado, viu, cuidado. Mas minha esposa foi perseverante e minha esposa conseguiu vitória, tanto em Aracatu como em Anagé, graças ao investimento de minha esposa. Lógico que eu auxiliei numa parte também, mas eu ofereço toda essa vitória para minha esposa. Graças ao investimento da minha esposa, nós alcançamos os 430 casais. Então, mesmo que Satanás venha nos perseguir, venha nos atacar, e minha esposa chorou, né? Ela chorou bastante, mas após esse choro ela ainda conseguiu se superar, né? E conseguiu a vitória. Somente assim que nós podemos realmente ter vitória em Caim e Abel. Minha esposa subjugou naturalmente, né, Caim, ok? Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8 diz assim, irmãos e irmãs: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Realmente, irmãos, quando nós estamos ali
numa situação de mente dividida, temos que purificar o nosso coração, colocar Deus dentro do nosso coração, ouvir o que Deus tem realmente para nos transmitir. E assim sendo, nós temos que realmente nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Quando nós nos submetemos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Provérbios capítulo 1, versículo 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Mesmo, irmãos e irmãs, que o mal venha nos seduzir, não podemos ceder. Não podemos nos ceder à luxúria desse mundo. Temos que ser fortes, temos que ser perseverantes, temos que ser absolutos. Temos que realmente termos a convicção de que nós iremos nos submeter a Deus e não a Satanás. Persevere contra os ataques de Satanás. Como uma condição vertical de idealização pode ser estabelecida através das duas condições: cumprir a nossa porção de responsabilidade e completar a restauração de amor absoluto para com Deus. Como existe tal padrão, Jesus disse: aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. As palavras de Jesus originaram-se desta lei fundamental. É desse modo que as questões bíblicas são resolvidas. Então, vocês me amam desta maneira? Então aqui, irmãos e irmãs, nosso Pai, ele faz uma pergunta profunda, impactante. Então, vocês me amam desta maneira? Nós amamos nosso pai, nossa mãe, da maneira que nós negamos completamente nosso pai, nossa mãe biológica, nossos filhos, para fazer a vontade dos verdadeiros pais? Será que nós amamos os verdadeiros pais a tal certo ponto? Assim como os discípulos de Jesus, todos os seus seguidores deveriam fazer também. Somente assim, irmãos e irmãs, é que nós realmente podemos dizer que o nosso amor por Deus é absoluto. Ok? A lei de Deus é severa. O caminho da restauração por indenização é o caminho que temos que seguir inevitavelmente. Temos que nos separar de Satanás, pois sem isso, nossa porção de responsabilidade não poderá ser cumprida. E sem cumprir a porção de responsabilidade, não é possível entrar no reino do céu. A lei de Deus expulsou Adão e Eva, mas vocês são melhores que eles? Respondam-me, são melhores que eles ou não? Se vocês são inferiores a eles, então jogá-los fora não será um grande problema. Se as pessoas simplesmente portam de importância, entram e saem da igreja, isso não as torna membros da igreja da unificação. Vocês devem ter a clara compreensão do princípio.
Então, irmãos e irmãs, se nós não tivermos uma clara compreensão do princípio e não cumprirmos com a nossa porção de responsabilidade, nós não entraremos no reino do céu. Não adianta, quando chegar lá no mundo espiritual, gritar, espernear, e aí de repente vê um outro irmão, olha lá, pergunta lá para o irmão, eu sou membro, eu fui membro na terra, por favor, me deixe entrar no reino do céu. Olha, ô irmão, fala para mim. Não adianta. Nós realmente, para provarmos que temos o direito de estarmos no reino dos céus, nós temos que ter ali, o carimbo de Satanás. Não, ele realmente me amou, pode deixar entrar no reino do céu. Não adianta você ter somente o carimbo, ou como o presidente Coit fala, o passaporte. Você tem o passaporte, que é a bênção, mas você não tem o carimbo, ou seja, o visto, a autorização para entrar naquele país ou no reino do céu. Então é necessário ter esse visto, esse carimbo. Só podemos ter quando nós cumprirmos com a nossa responsabilidade. Quem esteve movendo a história até agora? Satanás. Por conseguinte, temos que nos separar dele. A menos que o removamos, não será possível a entrada de Deus. Este mundo não é o seu território. A não ser que estabeleçamos condições de indenização neste mundo decaído e nos separemos de Satanás, o domínio de Deus não se expandirá e o fundamento para as atividades de Deus não poderá ser estabelecido, pois ainda estaremos no território de Satanás. Portanto, temos que nos separar dele e expulsá-lo completamente. Irmãos e irmãs, o pastor Nohan, lá de Santa Maria, em São Paulo, ele usa um exemplo que eu acho muito interessante, muito engraçado, que Satanás, ele é um inquilino folgado. Ele é um inquilino que ele não paga aluguel, ele não paga água, ele não paga luz, ele não paga pela comida que ele recebe. Ele não paga. Ele é um inquilino folgado. E nós estamos deixando esse inquilino folgado fazer o que ele quiser com o nosso corpo. Mas ele realmente não é o dono. Nós é que somos o dono, e o dono maior é Deus, que foi Ele quem nos criou. Então nós temos que ter essa capacidade de expulsar esse inquilino. Como é que nós vamos deixar um inquilino? Imagina vocês que você é dono de uma propriedade e aí você aluga essa propriedade para uma pessoa, um rapaz solteiro, uma mulher solteira, e aí ele destrói toda a sua propriedade, ele não cuida. Aí ele não paga a luz, ele não paga a água. Você vai deixar aquele rapaz, aquela moça morando na sua propriedade muito tempo? Não, é o seu território. Você vai ter que tirar ele de lá e colocar realmente uma pessoa que cuide bem. Então assim você tem que separar o seu corpo também, colocar Deus, para que Deus venha cuidar bem do seu corpo. Porque Satanás, ele não cuida bem do seu corpo. Ele maltrata o seu corpo. Ele destrói o seu corpo. 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem
de Deus. Então, 1 ou 2 sábados atrás, nós tivemos ali, isso, 2 sábados atrás, nós tivemos o Rally da Esperança, com a nossa verdadeira mãe, que é a representação viva dos pais celestiais. Ela, nossa mãe, é a representação dos verdadeiros pais substanciais. Mas, infelizmente, foram poucos os grandes líderes que reconheceram, que reconhecem que o Senhor do segundo advento já veio, que os verdadeiros pais já foram estabelecidos, já alcançaram a vitória. Porque Satanás cegou o entendimento deles. E nós temos que ser capazes de levar a luz para esses grandes líderes também, para que eles também tenham a oportunidade de ser a imagem de Deus, assim como os verdadeiros pais são. João 12:31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, irmãos e irmãs, nós estamos vivendo num período que realmente Satanás será julgado. Já foi, né? Nosso Pai já teve vitória. Mas agora este mundo será julgado, esse mundo será dividido entre bem e mal, e realmente o bem irá obter a vitória, o lado de Deus irá obter a vitória. Tivemos uma grande vitória aí no Rally da Esperança. Vamos ter um outro Rally da Esperança e muitos outros, para expandir realmente para todas as pessoas do globo que os verdadeiros pais são vitoriosos e estão ainda na terra. Que nós temos que nos unir, aproveitar esta oportunidade, o tempo de vida da verdadeira mãe, para nos unir a ela, para realmente criarmos uma única família perante Deus. O poder do amor pode subjugar Satanás. Que o mundo satânico me persiga tanto quanto quiser, que me ataque, eu os apanharei a todos. Com o quê? Com o poder do amor, com o poder criativo de Deus. Se eu fizer isso, Deus estará comigo. Estando nessa posição, Deus agirá junto comigo. Tentem fazer isso e vocês saberão se Deus estará contigo ou não. Eu tenho lutado sem nunca me esquecer disto, mesmo quando estava na prisão ou quando fui torturado. Não é assim que vocês se separam de Satanás? Então nosso Pai, Ele fala, irmãos e irmãs, que o mundo satânico me persiga tanto quanto quiser, que me ataque, eu os apanharei todos. Com o quê? Com o poder do amor, com o poder criativo de Deus. Somente com o poder do amor de Deus, o amor celestial que eu falei lá nos slides atrás, é que nós podemos subjugar Satanás, todas as pessoas que estão do lado de Satanás. Mesmo nosso pai estando na prisão, sendo torturado, mesmo que nós sejamos perseguidos, que sejamos atacados, nós temos que perseverar, nós temos que ter uma fé absoluta. Nós temos que transmitir o amor. Mas o amor celestial, não o amor satânico. Fé absoluta. Para restaurar o passado por indenização, vocês devem fazer as coisas opostas. É daqui que vem a designação fé absoluta. Como os primeiros antepassados da humanidade caíram devido à falta de fé, temos que ultrapassar o problema da descrença e nos elevar. Temos que ir além da linha onde os nossos antepassados caíram.
Temos que ter a fé absoluta. A fé absoluta segue em frente até morrermos e até depois da morte. A fé absoluta quer avançar mesmo quando uma pessoa está à beira da morte. Como citei lá atrás, irmãos e irmãs, então Adão, Eva não tiveram uma fé absoluta. E agora nosso Pai mostra aqui, para restaurarmos o passado por indenização, nós temos que seguir o curso inverso, fazer coisas opostas. E essa coisa oposta é a fé absoluta. A fé que Adão e Eva não tiveram, nós temos que ter. Temos que ter essa fé absoluta, mesmo que estivermos à beira da morte. Vocês compreendem a fé absoluta? Onde está o limite da fé absoluta? Se eu a comparasse com uma pessoa viva, esta seria uma pessoa disposta a avançar, ainda que estivesse quase morrendo. Quando eu morrer, não cairei para o lado, mas tombarei para a frente. Nesse sentido, se eu negar a minha fé, estaria escolhendo o caminho da morte. Ou seja, irmãos e irmãs, então fé absoluta é nós estarmos dispostos a avançar, ainda que estejamos morrendo. Mesmo que alguém te ofenda, te bata, o reverendo Samuel Moon não é o Messias, você está louco? Te empurra, cospe na sua cara. Ainda assim nós temos que perseverar, temos que falar, não, ele é sim! Ele é o verdadeiro pai. A doutora Raksha Ramun é a verdadeira mãe, eles são os verdadeiros pais. Tem que ser assim. Negar a si próprio. A segunda coisa imprescindível à restauração é a negação de si próprio. Vocês têm que negar a si próprios 100%. 100%, irmãos e irmãs, não é 95, não é 5, não é 99, 100%. Isto é negação de si próprio. Tem que negar tudo. O que os seus olhos querem ver e o que a sua boca quer comer. Não houve um único dia em que eu não estivesse com fome até atingir os 30 anos de idade, diz o nosso Pai. Fiz isto para negar a mim mesmo. Amor absoluto. A terceira coisa imprescindível à restauração é o amor absoluto. Amor absoluto significa digerir o nosso inimigo. Mas digerir, irmãos e irmãs, nós vamos ver que não é engolir o nosso irmão, né? Não é comer o nosso irmão, porque teve casos, né, no Brasil de gente que comeu carne humana, né? Que absurdo. Então, é assustador. Então, digerir aqui quando o nosso Pai fala o nosso inimigo, não é comer o nosso inimigo, tá? Como se fosse comida. Não, vamos analisar direitinho as palavras do nosso Pai. Olha lá. Vingança não é perdão. O inimigo deve entregar a vocês de boa vontade a sua nação, todos os seus direitos e até mesmo o seu direito de primogenitura. Tem que receber tudo dele. Então, vingança não é perdão, irmãos e irmãs. Comer a outra pessoa não vai ajudar. Então, nós temos que transmitir o amor celestial. Nós temos que subjugar a pessoa através do amor. Conclusão, irmãos e irmãs, para finalizar a nossa palavra de hoje. Agora que vocês compreenderam que o lado que detesta
a indenização é o lado de Satanás e que o lado que gosta de indenização é o lado de Deus, reflitam sobre vocês próprios calmamente. Estou do lado de Deus ou do lado de Satanás? Vocês sabem a resposta. Por isso, perguntem a si próprios: até hoje, vocês seguiram o caminho da vontade de Deus, mas agora que sabem claramente que o lado de Satanás detesta a indenização e que o lado de Deus gosta da indenização, que caminho seguirão? Ok, irmãos e irmãs, então eu deixo esta pergunta. Quando você esquecer dessa pergunta, tiver um momento de tribulação, de indenização, volta lá no finalzinho do sermão do Sr. Anderson do dia 22 e aí reflete novamente. Ok? Muito bem, irmãos e irmãs, vamos fazer a nossa oração para finalizar a palavra de hoje. Boa noite, amados pais celestiais, amados verdadeiros pais. Palavras preciosas o Senhor nos ofereceu no dia de hoje, que nós realmente venhamos a estabelecer condições de indenização para nos separarmos de Satanás, que nós possamos assim cumprir com a nossa porção de responsabilidade, Pai, que nós venhamos a perseverar mesmo em meio às intrigas, à calúnia, às acusações, que nós venhamos realmente, Pai, confortar o Teu coração, lembrarmos que o Senhor é constante, que o Senhor é vivo, que o Senhor nunca nos abandona. E que assim, Pai, nós possamos realmente estar do lado de Ti, termos uma fé absoluta, um amor absoluto e uma obediência absoluta e cumprirmos com a nossa porção de responsabilidade. Te agradeço por tudo, Pai. Eu oro e oferto esta oração em meu nome, Anderson Costa, uma família abençoada central, átil. Irmãos e irmãs, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um ótimo final de semana e uma ótima semana para todos nós.